Amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou Pedro Paulo Minister, eu venho trazendo uma palavra de Deus ao seu coração neste dia, nesta oportunidade que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo que muitas viúvas, estou lendo aqui na Bíblia, tá? Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Versículo 26. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha como Deus trabalha. Eu quero convidar você, tá pronto aí? Segura aí. Quero convidar você a aprender a depender de Deus. Depender de Deus, naquela época, será que era fácil? Eu estava conversando com o irmão, e ele dizia para mim, olha, mas depender de Deus, naquela época, quando não tinha nada, não tinha cartão de crédito, não tinha empréstimo, não tinha tudo essa modernidade, essa facilidade de crédito que você tem hoje. Não tem dinheiro, passa o cartão, empurra com a barriga, manda para frente, depois a gente vê como é que fica. Naquele tempo não. Naquele tempo as pessoas, elas realmente viviam na dependência de Deus. E um certo irmão disse para mim, olha, eu queria ver se o profeta Elias, estando na nossa época, na nossa era, nessa geração, ele iria depender de Deus. E eu disse a ele, olha, o profeta Elias, se ele estivesse aqui hoje, ele continuaria dependendo de Deus. Porque quando a gente diz que você precisa depender de Deus, é você entregar primeiro tudo a Ele. E Ele devolve para você novamente. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí para você entender. Quando Malaquias fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aquela palavra bonita que você gosta. Malaquias 3:10. Quem não conhece, né? Todo dizimista conhece. Quem não é dizimista não conhece. Mas todo dizimista conhece. Malaquias 3:10. Vamos lá. Aí depois tem uma palavra lá, que ele fala assim, ó. E se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É aí que está o segredo. Deus abre porta. Deus abre porta. Mas janela, Deus só abre para quem é dizimista. Aprenda isto. Aprenda isto. Que Deus abre porta. Mas janela só tem um grupo de pessoas que Deus abre. É para dizimista. E eu estou falando isso para que você aprenda a depender de Deus. Elias, ele entrega aquela palavra e por causa daquela palavra ele precisou deixar o cenário de Israel. E Deus pega Elias e leva ele para o Querite. E lá no Querite é uma coisa maravilhosa, né? Vamos entrar aqui na Bíblia, vamos caminhar, né, na palavra de Deus aqui. 1 Reis, capítulo de número 17, aqui, aqui estamos aqui, estou aqui com a Bíblia, acompanhando, levando você comigo na Bíblia aqui, E a Bíblia fala que Deus leva ele ao Querite, lugar provisório. Ali no Querite, Elias é sustentado por Deus com pão, com carne, com água,
Não é? Não é assim que diz o texto? Vamos lá. Vamos ver aqui. Está aqui, está na palavra de Deus. Olha aqui, versículo 6 do capítulo 17. E os corpos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Não tem para ninguém, irmão. Se Deus falou que Ele vai cuidar de você, aprenda, ouça, entenda. Se Ele falou que vai cuidar de você, se foi Deus que falou, irmão, deita a cabeça no teu travesseiro e descansa, porque fica tranquilo, Deus vai cuidar, Deus vai zelar de você, Deus vai cuidar da sua vida, Deus, Ele vai cuidar em cada detalhe. A Bíblia diz que no deserto, quando o povo estava lá no deserto, o pé das pessoas iam crescendo e também o sapato ia crescendo no pé. Isso é, pessoas que dependiam de Deus. A nuvem, coluna de fogo durante o dia, a nuvem durante a noite, né? A nuvem durante o dia. Você vê o cuidado, o zelo de Deus. Elias vai para o Querite, e quando ele chega no Querite ali, ele é sustentado com pão, água, com carne, e ali, ele fica ali. Ele fica ali até o tempo de Deus. E quando acaba o tempo do Querite, porque aí a gente vai lá para Eclesiastes, que tudo tem o seu tempo. Deixa eu te dizer, vem comigo aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, debaixo do céu, em cima da terra. O tempo do Querite acaba para Elias. Quando ele pensa que estava tudo bem, o tempo acabou. Acabou o tempo do Querite. E Elias falou: Senhor, e agora? Para onde vou? Como é que eu vou fazer? Vou para onde? Para onde eu vou agora? E Deus leva a ele uma nova dimensão. Enquanto Acabe procura Elias de todo jeito com seus exércitos, procurando Elias em todo o território de Israel, Deus é inteligente, Deus é estrategista, Deus, Ele é capitão de guerra, general de guerra, porque é sensacional a forma que Deus trabalha. O que Ele faz? A Bíblia fala que Acabe casou-se com uma mulher, né? Com Jezabel. E Jezabel morava onde? Fala para mim. Aonde é que Jezabel morava? O pai dela era rei da onde? Tá aí, irmão. Tá o mistério. Vem comigo. Deus é o maior estrategista, irmão, que eu já vi. Aí Deus pega, não tem lugar melhor. Aonde é que Acabe não iria procurar? Em Sidom. Acabe não ia procurar Elias em Sidom de jeito nenhum. Porque ele imaginava que Elias estaria ali em Israel. Elias, né, estaria em Israel. Ele não imaginaria que Elias ia sair fora do seu território. Ele ia, vamos dizer assim, pedir asilo em outra região, em outro estado. Nunca imaginava, nunca passava na cabeça de Acabe, nem até mesmo de Jezabel, que se dizia tão inteligente, tão esperta, né? E quando Elias chega ali, ele começa a procurar aquela casa, né? Eu posso imaginar, todo pregador sempre imagina Elias procurando. E o texto é bem claro, no capítulo 17, ele encontra aqui, no próprio capítulo 17, Deus começa a falar com Elias, e ele fala aqui, no versículo 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Mas, pensa comigo.
você sai do Querite. A situação estava ruim. Aí você imagina, Deus tirou eu do Querite, vai agora colocar, quando ele falou assim, uma viúva, foi bom. E eu pensaria que seria uma viúva rica. Que eu já estava numa situação difícil. Agora é hora de melhorar a situação. Mas não era isso que Deus tinha. Né? E mais uma vez, Deus continua trabalhando na história. Deus pega uma viúva pobre, que não tinha nada. Uma viúva que estava ali juntando alguns gravetos para fazer a última alimentação. Mas olha o que Deus estava querendo fazer na vida, não só daquela mulher, mas também na vida de Elias. Estava mostrando a Elias. E a gente fala que Elias foi o primeiro missionário a levar a palavra. Algumas pessoas não acreditam, mas é a pura realidade. Quando você vê ali Elias chegando, quando você vê Elias entrando naquela casa, conversando com aquela mulher, naquele momento Deus está fundindo a fé. Deus está gerando fé naquela mulher, através do profeta Elias. A palavra Sarepta, ela significa casa de fundição, ou lugar de fundição. Ali Deus estava fundindo, Deus estava ali gerando, Deus estava misturando para poder ficar bom. Deus estava gerando naquela mulher fé. Deus estava gerando naquela mulher fé, para que ela pudesse aprender e entender. E Elias estava ali também, ao mesmo tempo, aprendendo a depender de Deus. Se nós olharmos na história, nós vamos ver homens e mulheres que viveram na dependência de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, chamar você para que você aprenda a depender de Deus. Depender de Deus é você pedir ao Senhor que te ajude, que te oriente, que te dê sabedoria para você trabalhar, para você gerar renda, né? Para você saber administrar o pouco que você ganha. Lembra que eu falei lá atrás que tem um grupo? Para muitos Deus abre porta, mas só tem um grupo que Deus abre janelas. É os dizimistas. Deus só abre janela para essa gente. Só quem é dizimista. Se você é dizimista, vai orando para Deus abrir janela aí. Se a porta não abriu, fala: Deus, manda a janela aí, manda pelo menos um escape, enquanto a minha bênção não chega, manda pelo menos um alívio, manda um escape. Deus abre janelas para quem é dizimista, para quem aprende a depender de Deus. Não só a depender da sua riqueza, do seu poder, da sua condição financeira, mas o que Deus está querendo dizer é que você, mesmo tendo tudo isso, aprenda a depender de Deus, a saber que tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é através dEle. Olha, a idolatria estava muito grande no reino de Israel. A idolatria estava muito grande no reino de Israel. Mas Deus levanta o profeta Elias e começa até a trabalhar na vida de Elias, porque Elias passou pelo ribeiro, o ribeiro de Querite, depois ele chega automaticamente ali na casa daquela viúva. E ali aquela viúva, ela passa por um dos maiores milagres do Velho Testamento. E ali, como diz aqui o texto, aquela mulher que preparava a sua última refeição, seria a última refeição daquela mulher. Mas o Senhor gosta de chegar nesses momentos. Ele gosta, ele é especialista em chegar. Quando você está no último, quando você já não aguenta mais, quando você está no fundo do poço, quando você não vê nenhuma luz no final do túnel,
quando todas as pessoas te deixam, quando tudo você vê que nada mais dá certo, quando você olha para um lado e não vê mais saída, aí ele vem chegando, e ele vem chegando de cima, como diz o salmista, lá no Salmo 121, versículo 1, lembra? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor quer te ensinar a depender dele. As pessoas que dependem de Deus são as pessoas que dormem tranquilas. As pessoas que dependem de Deus sabem que Deus vai abrir a porta, mesmo se a porta fechar. Deus vai abrir outra porta. Uma feita eu estava eu estava fazendo a obra de Deus, estava dirigindo a congregação. E eu me lembro que eu estava muito preocupado naquele dia. Falei, Senhor, eu estou aqui fazendo a tua obra. E eu fui na consagração numa quarta-feira, na nossa igreja sede, ali na Assembleia de Deus, Madureira. Todas as quarta-feiras, isso já tem muitos anos, né? E eu me lembro que aquela consagração, naquela época, quem estava ali na frente era, na época, a missionária Marli. Hoje é a pastora Yara Costa, nossa pastora presidente, quem preside ali essa consagração de quarta-feira. Eu nunca mais pude ir devido ao trabalho. Mas naquele dia eu não estava trabalhando, parece que eu estava desempregado. E ao mesmo tempo eu me lembro que Deus me levou àquela consagração. Eu estava muito preocupado, falei, Senhor, estou aqui dirigindo a congregação, a situação está difícil, estou desempregado. Senhor, como é que eu vou fazer? Tenho as minhas filhas, tenho os meus. E dobrei o joelho e comecei a orar. E quando eu começo a orar, Deus usa, isso depois de um tempo, Deus usa ali uma missionária, a missionária Conceição, na época, esposa do pastor Marcelo, e Deus usa ela para dizer o seguinte, e aquela palavra foi para mim, e falou bem forte, dizendo assim, meu filho, dedica na minha obra, porque dos teus cuido eu. Aquele dia, irmão, foi um bálsamo, para a minha alma que estava frita. Você já viu essa palavra da alma frita? Por que te abates, ó minha alma? Lá no Salmo 42, o Salmo 43 fala também, apesar que os dois são a mesma obra literária. Por que te abate, ó minha alma? Aquele dia eu estava abatido, irmão. Estava abatido mesmo, eu estava dirigindo a congregação e aquele dia eu precisava de um ânimo, de recarregar minha bateria. Por isso que você tem que estar sempre na oração, na consagração. E quando eu cheguei ali, Deus usou aquela irmã para me dar essa palavra. Meu filho, dedica na minha obra, porque dos teus cuido eu. Deus te sustenta, irmão. Deus te sustenta, irmã. Somente é você fazer a obra de Deus. Deus parece que não, mas Ele se preocupa. Deus, Ele cuida até da sandália para pôr nos pés da tua filha. Se você fizer, olha, eu aprendi algo que é tremendo. Uma certa feita, o meu avô, pastor Joaquim Leal dos Santos, o meu avô, ele disse o seguinte, e ele falou para mim, meu filho, aprenda, Deus não fica
devendo nada para ninguém. De jeito nenhum. E eu aprendi, irmão. Daquele dia eu aprendi que Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é fiel. Então, nesta oportunidade, eu quero convidar você a depender do Senhor. Lembra o que o Salmo diz lá, o Salmo 37? Deleite-te do Senhor, né? E Ele fará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então é momento de você viver na dependência de Deus. Não estou falando que você tem que viver nômade, não. Não estou falando que você tem que vender sua casa, não ter carro, não ter cartão de crédito, não ter o melhor salário. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter tudo isso. A Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa terra, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra, ou o melhor dessa terra. Não estou falando isso, não. Estou dizendo que você tenha tudo isso. Uma casa bonita, carros na garagem, está tranquilo. Ao invés de você ser empregado, você é o empregador. Tenha tudo isso. Mas lembre-se, não se esqueça de quem te deu. Não se esqueça de quem entregou. Às vezes, Deus permite, né? Tem pessoa que às vezes esquece. Jesus curou aquele homem e falou: pega a tua cama e anda. Sai carregando ela. Tem pessoa que tem que continuar carregando a sua cama, porque às vezes ela esquece dos benefícios. O salmista Davi disse assim: o que darei eu ao Senhor pelos grandes benefícios que Ele me tem feito? Então, não podemos esquecer. Então, nesta oportunidade, eu estou te chamando a depender, a aprender a depender de Deus. Fale com Deus, converse com Deus, entregue o teu caminho a Ele, procure depender dEle. Você vai ver que Deus vai te surpreender. Você sabia que Deus vai te surpreender, irmão? Outra coisa, Elias viveu naquela casa com aquela mulher o sobrenatural de Deus. Ele estava ali e ele viveu o sobrenatural de Deus. A Bíblia fala que a farinha, né, da panela está aqui, né? Olha aqui, ó, versículo 14 do capítulo de número 17 aqui, ó. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você está entendendo? Então, não vai faltar azeite, não vai faltar a farinha, até o dia que o Senhor voltar a chuva. Eu aprendi algo com Deus. E aprendi algo com a minha esposa também. Minha esposa fala assim, quando eu pergunto o que tem para comer, e ela às vezes responde assim: é o que tem para hoje. Você está entendendo? É o que tem para hoje. Uma resposta sábia, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. É o que tem para hoje. Porque o que tem para hoje pode ser frango, o que tem para amanhã pode ser carne, pode ser ovo, pode ser picanha, mas é o que tem para hoje. Porque nós vivemos o dia de hoje e o dia de amanhã pertence a nós. Então, você que vive na ansiedade, né? Jesus falou isso lá em Mateus, no capítulo 6. Por que andais ansiosos pelo comer, pelo vestir, né? Tem muita gente ansiosa aí
Então, para terminar a sua ansiedade, dependa de Deus. Eu dependo de Deus. Eu tenho certeza que quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Eu ainda sou daqueles que eu tenho certeza que se não tiver porta naquela parede ali, Deus vai fazer uma porta. Se não tiver porta aqui, Deus faz uma porta só para você passar. Nem que ele some com ela depois. Você entendeu? Deus é o Deus do sobrenatural. Deus faz coisas que você não acredita. Eu, quando estava na obra missionária, no ano de 2000 até 2004, eu vi coisas tremendas, né? Eu vi coisas maravilhosas. Eu vi coisas que Deus fazia assim, que era sobrenatural. Coisas tremendas, irmão. Por isso, eu quero convidar você. Não deixe de depender de Deus, não. Dependa do Senhor. Ele vai cuidar de você em todos os detalhes. Até o chinelo que você precisa. Se você pedir para Ele, Ele vai te dar. Que às vezes o povo se preocupa com tantos detalhinhos. Mas Deus dá coisa grande também. Outra coisa. Estamos falando em depender de Deus. Eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. Mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, irmão. Mas lembra que eu falei para você, lá atrás, que o dizimista, Deus não abre só porta, que Deus abre janela. Aí quando foi em 2010, aí eu fiz Enem. Presta atenção, irmão. Eu fiz Enem, escuta isso. Estou falando até calmo, que é para você entender, para você ouvir, né? Aí em 2010 eu fiz Enem. Aí quando eu fiz Enem, irmão, eu fui muito bem no Enem, que logicamente, né? Eu estudei, eu trabalhava à noite. Eu lembro que eu ficava a noite toda trabalhando e estudando. Eu levava na minha mochila, eu levava um livro, mais ou menos da grossura dessa Bíblia. Nesse livro tinha tudo ali. Biologia, tinha física, tinha matemática, tinha português. Era tipo um resumão, né? E eu varava as madrugadas estudando. Se foi em 2010. Aí eu fiz o Enem, já gostava de escrever, fui muito bem em redação, nota muito boa, né? E isso me deu o direito de entrar no ProUni e fazer a faculdade. Como a minha nota foi muito boa, eu não precisei pagar nada. A minha faculdade foi 100%. Não gastei R$1. Você está entendendo, irmão? Não gastei R$1. Não paguei um centavo. Nada. Hein? Não tenho nem R$1 para me te mostrar aqui. Olha. Sabe aquelas... Não, nada. Não paguei nem R$1, irmão. Sabe o que é isto? Fiel. Aqui, ó. Você precisa ser dizimista. Você precisa ser fiel ao Senhor, né? Ah, é pouco, mas é do Senhor. E eu não vim aqui, irmão, para pregar dizimista. Não é isso que eu estou tentando te passar. O que eu quero passar para você é o seguinte: você tem que depender de Deus, mas também, para depender de Deus, você precisa ser fiel. Se você não é fiel, não adianta depender de Deus. Amém? Você entendeu tudo que eu te falei? Então que Deus te abençoe nessa nossa conversa, né? É bom a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Na próxima, eu vou contar o que Deus fez. Qual foi a outra bênção que Deus me deu. E não paguei nada também. Que Deus é fiel, tá? Então que Deus te abençoe
em Cristo Jesus. Olha, aquela mulher foi abençoada, aquela viúva de Sarepta, ela foi abençoada e ela viveu muito tempo, até a chuva voltar, até a terra produzir. Então eu não sei o que você está passando, mas saiba que Deus vai prover. Deus nunca deixou ninguém na mão. Então eu quero profetizar para você, antes de encerrar essa mensagem. Se você é fiel ao Senhor, se você trabalha na obra do Senhor, pode ter certeza, a sua obra tem uma recompensa. Deus vai pagar com juros e correção monetária. Deus é o melhor pagador que tem. Deus não vai ficar te devendo nada, nada, tenha certeza disso. Nada, 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 nada. Deus não vai ficar te devendo. Amém? Então que Deus te abençoe. A gente volta aí, né? Mas com uma palavra bem mais rápida. A gente vai aí no transcorrer, deixando sempre uma palavra para você. Que Deus te abençoe. Receba aí o nosso abraço do seu irmão Cristo, Pedro Paulo Ministra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.